Então vamos ao último episódio agora da nossa leitura comentada do livro A Lei, do Frédéric Bastiat. E é o episódio em que ele propõe, depois de ter eviscerado a ideia de intervencionismo, de um planejamento central estatal, ele propõe liberdade. Ele mostra onde ela funciona, ele mostra que os princípios da liberdade aplicados geram as melhores sociedades, ele eviscera finalmente, uma porrada final naqueles que têm o desejo de governar os outros, e fala, vamos tentar a liberdade. E vamos conversar depois no fim, a liberdade como um não sistema. Isso é uma coisa importante de esclarecer. E ele fala, e a experiência não prova isso, no encerramento do episódio anterior, que a solução dos problemas dos relacionamentos humanos é encontrada na liberdade. Mas a experiência não prova isso? Que onde nós temos liberdade, então nós vamos ver o menor intensidade dos problemas de relacionamentos humanos. Ele fala, olha o mundo inteiro. Em 1850 isso é verdade, hoje ainda é verdade. Quais países contêm a população mais pacífica, mais moral e mais feliz? As pessoas mais... População é muito coletivista. As pessoas mais felizes, morais e pacíficas. E ele fala justamente os países livres. Justamente os países livres são os países que contêm isso. E a gente pode fazer o olhar contrário também. Justamente nos países onde a liberdade é mais restrita, onde o Estado se encarrega mais e mais de fornecer a felicidade das pessoas, a gente encontra a sociedade mais violenta e em confronto profundo, a sociedade mais imoral e a sociedade mais infeliz. Exemplos de felicidade, exemplos de liberdade aplicada em países. Aí eu vou e listo um monte de países que você nunca ouviu falar. Ou talvez não conhece muito, não ficou sabendo, não sabe nem o que está acontecendo lá. Sabe por quê? Porque eles estão livres, eles não chamam muita atenção. Suíça é um exemplo, todo mundo conhece a Suíça. Um excelente exemplo. Uma liberdade muito grande, os cantões, os estados, os distritos independentes não podem passar leis um no outro, basicamente. Presidente, ninguém sabe quem é o presidente de lá. Ninguém sabe como é que é a estrutura política da Suíça, na verdade. Eu queria fazer o experimento de chegar na Suíça e perguntar quem é o presidente. E ver quantas pessoas olham pra mim com uma cara de batata. Eu não sei, não importa. O que você quer saber? Por que isso seria minimamente relevante? Aí vamos para a lista de países assim como Nova Zelândia. Nunca incomodou ninguém. Fez uma grande reforma liberal nos anos 80 e agora está lá quieto no seu canto. Outros países assim, surpreendentemente liberais em legislação. Estônia. Você já ouviu falar da Estônia? Não, porque ela fica no canto dela. Não dá problema de terrorismo, não dá problema de guerra, não dá problema de nada. É uma nação pequena, que não tem vergonha de ser pequena. Ah, mas o nosso petróleo, dane-se, eles têm madeira e frio, são os dois recursos naturais da Estônia. Tá muito bem, obrigado. Excelente. Saiu literalmente de uma burocracia soviética, em 1991. Anos 2000 já estava bem desenvolvidinha, porque adotou uma estrutura bem liberal, fortemente liberal. Frequentemente é usada como exemplo pela galera socialista que fala mas o Brasil é o único país que não tributa dividendos dos acionistas. É o Brasil e a Estônia. Eu falo, estamos em boa companhia. Se a Estônia não faz, a gente não deveria fazer também. Excelente princípio. É o argumento que eles usam que eu falo, que é um argumento que se autoderrota. Se um país que enriqueceu tão rápido quanto a Estônia não faz isso, então a gente não deveria fazer também. Tem vários países assim que não incomodam ninguém, que não enchem o saco, tipo assim, Ilhas Maurício. Que é um exemplo também disso. Gloriosa República del Paraguai. Está roubando as nossas empresas. Por quê? Porque o Estado fica no canto dele, ninguém fica sabendo e tá bom. Agora vamos olhar assim, exemplos contrários. Especialmente exemplos onde recentemente o Estado se expandiu brutalmente com a promessa então de fornecer liberdade, alegria e satisfação e progresso para as pessoas. Por exemplo, nos países que adotaram a ideia de social-democracia na Europa continental. França, Alemanha, Suécia, Dinamarca. Justamente os países onde nós estamos vendo os maiores conflitos, maior divisão populacional, terrorismo, colapso econômico, estagnação. A França não saiu da crise de 2008 ainda. Se você está assistindo esse vídeo em 2019, dá pra fazer uma apostinha aí de que provavelmente a França não saiu da crise ainda. Vai demorar para os caras saírem.
Estados Unidos também. Aumenta a sua burocracia todos os anos, aumenta a sua interferência todos os anos, aumenta o poder do Estado todos os anos, e agora está profundamente dividido. As pessoas estão falando abertamente que pode haver uma guerra civil. Eu acho ridícula essa discussão por enquanto. Mas o fato é, metade da população odeia a outra metade. Imagina uma nação de 300 milhões de pessoas, onde 150 milhões odeia a outra metade. Como é que vai funcionar isso aí? Como é que você vai construir uma sociedade? Por quê? Porque o Estado foi cada vez se tornando um instrumento de riqueza, de prosperidade, de privilégios, do exercício da sua utopia política em cima do outro, e o outro reage, coloca a utopia dele em cima de você, e é claro que isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Brasil, com a nossa Constituição na beira do comunismo já, causa uma divisão política profunda, que antes era esquerda-direita, agora divisões internas da direita, divisões internas da esquerda, uma sociedade profundamente dividida. Não dá pra não falar de política nesta porcaria deste país. Você tem amizades, relacionamentos definidas por isso, por fronteiras políticas. É uma coisa ridícula. Eu falo, onde você coloca a liberdade, onde o governo não interfere na vida das pessoas, as pessoas não podem tomar o governo pra ferrar o outro, então você não tem um motivo tão grande pra brigar com o outro. Ele fez alguma coisa pra você? Não. Agora, num país, numa região, numa sociedade onde o Estado pode, de fato, danificar profundamente o outro, uma das suas primeiras preocupações é, vem cá, o que você gostaria que o Estado fizesse comigo mesmo? Só pra eu entender, só pra gente saber onde tá o nosso relacionamento aqui. Porque isso aqui é relevante. Ele mostra a liberdade onde é colocada, você tem uma sociedade de menores conflitos. Austrália, Nova Zelândia, Estônia, Suíça, Irlanda. Pega os países aí com mais fáceis de empreender, com os menores impostos, menor interferência da lei sobre a economia. Você vai ver países mais pacíficos, você vai ver população mais feliz, população preocupada com coisas mais altas na pirâmide de Maslow, mais satisfação pessoal e etc. E especialmente você vai ver o contrário nos países que estão começando a adotar o socialismo. O crescimento do conflito. E ele fala do desejo de reinar sobre os outros, uma coisa que era chamada, se eu não me engano, pelo Agostinho, mas eu posso estar errado, não lembrei disso agora, que era libido dominandis. A libido, a vontade de dominar, de mandar, de controlar, de poder. Ele fala, olha, isso deve ser dito. Existem muitos grandes, entre aspas, homens no mundo. Legisladores, organizadores, fazedores do bem, líderes do povo, pais das nações. Isso antes do fascismo, ele já estava falando isso. E aí, em diante e adiante, muitas pessoas colocam elas mesmas acima da humanidade. A ideia de que eu sou um ser humano melhor que os outros. E fazem uma carreira de organizar a sociedade, de infantilizar a sociedade e de mandar na sociedade. E alguém pode dizer pra Ilho Bastiat, não, mas você mesmo tá querendo fazer isso. Você tá querendo aí dizer como é que é a sociedade. Ele tá falando, mas espera, tem uma diferença. Sim, sim, eu tô querendo fazer isso. Só que eu tô querendo fazer isso pra deixar em paz, pra admirar, pra observar. Eu tô querendo influenciar, eu tô querendo propor uma ideia de que é o bem das pessoas, não porque eu quero mandar e controlar a vida das pessoas, mas porque eu quero observar a beleza que é o ser humano, a beleza que é a sociedade, e ver ela sendo ela mesma. E deixar ela em paz. E ele dá analogia, ele fala como se fosse uma pessoa que chega numa tribo bárbara, não civilizada, e tem uma criança que acabou de nascer, e alguém fala, essa criança, pra sentir cheiros, eu preciso fazer uma cirurgia no nariz dela. Para que ela ouça, eu tenho que alargar o ouvido dela, a orelha dela, os largadores. Para que ela consiga falar, eu preciso arrancar os dentes dela, esse tipo de coisa. E ele fala, olha, eu chegaria nisso e diria, olha, gente, seguinte, que essa criança não precisa de nada. E ele dá um argumento religioso. Que ele fala, olha, o que Deus fez está feito, está bem feito. Não aleguem que vocês sabem mais do que ele sabe. Afinal de contas, ele fez essa criança. Eu não sou religioso, mas se você é, ele fez. Vai você querer melhorar? Vai você falar, não, peraí, faltou isso aqui, seguinte, desculpa. Ele fala, Deus deu os órgãos a essa criatura fraca, essa criatura frágil, deixa que eles se desenvolvam e fiquem fortes pelo exercício, pelo uso, pela experiência e pela liberdade. E essa criança vai se tornar forte e vai conseguir viver.
Você pode fazer o argumento secular ao redor disso, você não precisa invocar Deus nesse argumento. De dizer, nós temos o aparato mental, racional e físico para viver em sociedade. Nós temos. Nós somos capazes de argumentar, de entender, de ouvir, de negociar. Nós somos capazes de entender o outro. Ok? Até o maior criminoso fala, não, eu sei que roubar é errado. Se ele achasse que é certo, ele não estaria pulando o muro, ele estaria entrando pela porta pedindo licença. Até o criminoso sabe que o que ele está fazendo é crime. Eles sabem. Nós temos a capacidade de discernir, nós temos a capacidade de entender, e nós somos pessoas livres, individuais. Nós não somos propriedade das outras pessoas. Deixe que os indivíduos façam o que eles querem fazer. Deixe que os indivíduos vivam a vida deles. E na medida que um comete uma injustiça com o outro, aí sim você vai penalizar um deles. Você vai penalizar o agressor. Mas fora isso, deixe o ser humano ser humano. Deixe o cara em paz. E ele termina o livro então com: vamos então tentar a liberdade. Um argumento na França muito novo, muito revolucionário. Ideias Radicais, 1850. E ele faz um argumento religioso que ele fala, Deus deu às pessoas tudo que elas precisam, você não, como eu falei antes, você não precisa fazer esse argumento religioso, você pode fazer um argumento perfeitamente secular, nós humanos temos o nosso corpo e a nossa mente, nós somos capazes, nós não somos retardados, ok? Uma pequeniníssima fatia da população tem, de fato, impedimentos cognitivos, isso é um caso especial, não a norma da sociedade. E ele fala, então, para longe de mim, volto para uma área oferenda, com todas, ele faz de volta com aquela analogia da tribo lá, né? Para longe com esses seus alargadores, com as suas cirurgias, e para longe disso aí. E para longe também com esses desejos, com esses libidos dominantes. Ele não usa essa palavra, mas eu adoro esse termo. Desses administradores do governo, dos seus projetos socializados, a sua centralização, as suas tarifas, as suas escolas governamentais, as suas religiões estatais, os seus bancos de crédito livre, os seus monopólios bancários, as suas regulamentações, restrições, as suas equalizações por taxação e as suas moralizações. Fora. Vão embora com isso. E que esses legisladores e fazedores de bem que estão futilmente infligiram os seus sistemas em cima da sociedade, que eles terminem onde eles deveriam ter começado. Que eles rejeitem todos os sistemas e tentem a liberdade. Tem uma coisa importante para ser descompactada nessa frase. Porque a liberdade é o reconhecimento, ele faz um argumento religioso, é o reconhecimento da fé em Deus e nos seus trabalhos. Um argumento religioso, então, de dizer, olha, se Deus fez, mano, e você é cristão, você é católico, você é religioso, não questiona, cara. O cara fez. Você vai falar, não, peraí, eu sei fazer melhor. Você pode fazer esse argumento religioso, você pode fazer o argumento secular também. Você pode muito facilmente fazer os dois, você deveria ser capaz de fazer os dois, conhecer os dois. O argumento de direitos naturais está muito ligado com religião historicamente, mas não necessariamente. Você pode fazer o argumento secular também de dizer, bom, nós temos a capacidade de argumentar, de reconhecer propriedade, de trabalhar, de ouvir um ao outro, de entender. Nós temos essa capacidade. Vamos usar ela. Vamos entender que os outros são seres humanos. Vamos aceitar que o outro é o outro. E eu falo que tem uma coisa importante para descompactar, que ele fala que eles rejeitem todos os sistemas e tentem a liberdade, implicando, portanto, que a liberdade não é um sistema. Como eu falei no vídeo terceiro antes de terminar, o da terça, o vídeo 14. Sistemas aqui são as utopias, certo? Esses grandes planejamentos da sociedade. Não, ó, galera que vem, não, o Estado precisa, na verdade, só cuidar da moral. Não, o Estado precisa, não, se o Estado só balancear a economia, não, mas o Estado tem que planejar tudo, ou tem que planejar muito pouco, ou ele só tem que fazer isso, ou ele só precisa regulamentar um pouquinho mais. São todas formas, são todos sistemas de intervenção e planejamento da vida das pessoas, que o Bastiat classifica como utopias. São utopias, são ideias, são planejamentos que saem da cabeça de alguém que acha que vai ter essa capacidade de planejar a humanidade, que acha que tem esse direito que ninguém lhe deu, que tem essa libido de querer mandar na vida dos outros. São todas utopias e nós devemos rejeitar todas e tentar a liberdade, implicando que a liberdade, portanto, não é uma utopia. Não é um sistema. Ela não é um planejamento. É uma crítica que eu recebo bastante
quando eu falo de libertarianismo, de anarcocapitalismo, que a galera fala, não, você tá achando que você sabe exatamente como é que a sociedade vai ser. Não, é exatamente esse o ponto. Eu sou o único, eu não sou o único, né? Mas o anarcocapitalismo é a única filosofia que chega e diz, eu não sei como é que a sociedade vai ser, e você não sabe também, e para de tentar planejar isso, porque vai dar errado e você não tem o direito de fazer isso. Anarcocapitalismo é a única, libertarianismo é a única proposta que não é utopista. Proposta comunista é utopista, socialista é utopista, terceira via, utopista, conservadorismo, utopista. Nós vamos dizer como é que o Estado vai ser, vai ter isso aqui, tem que ter não sei o quê, e eu acho que tem que isso aqui, porque é impossível que a sociedade se organize. Como é que você sabe? A mesma crítica é feita aos conservadores. Ah, não, então a gente vai proibir então a tentativa de organizar seu Estado. Então ninguém faz a tentativa, nunca acontece, nunca é feito, daí você fala, tá vendo como é que não consegue fazer? Não, porque você não deixa que seja feito, você não deixa que as pessoas tentem se organizar e resolver os problemas por elas mesmas, enfia o governo na cabeça delas e fala, olha, se não fosse isso, onde elas estariam? Me aponte um lugar onde funciona. Bom, mas você não deixa tentar, meu amigo. Todas formas diferentes de utopia. Entra aqui também a utopia do eficientismo, do João Dória. Ah, é só gestor. Certo? Você não precisa ter um político, porque do político não, você precisa ter um gestor, um administrador, é uma utopia, cara. Ah, mas vivem falando isso do Donald Trump. Ah, não, porque ele é um grande bilionário de grandes empresas, um grande empreendedor. Não duvido, é verdade, sim. Com um produto definido, que operava em matérias-primas mortas, coisas, não pessoas, num esquema de alguns, talvez, digamos assim, algumas dezenas de milhares de empregados. Não em 300 milhões de pessoas. Não numa dívida de 20 trilhões de dólares. Não com a economia do mundo nas mãos dele. Porque é incapaz. Um ser humano, ou qualquer equipe de seres humanos, é incapaz de prever isso. Um ser humano pode possivelmente compreender, através de algumas métricas resumidas, o funcionamento de uma empresa. Ele pode olhar certas coisas, a eficiência de certas fábricas, ele tem um império de fábricas, carros. Ele pode olhar para as fábricas ao longo do mundo e ver quais são mais eficientes, quais são menos, como é que dá para operar, qual que é o lucro antes de impostos, qual que é o custo operacional, juros nos países, tal, algumas métricas. Ele não consegue entender o que está acontecendo dentro da fábrica. Não tem como esse CEO, presidente internacional, ir em todas as fábricas e andar no chão de fábrica e ocupar as profissões de todos os funcionários para então entender qual que é o drama de cada um deles. Por isso delegam. Por isso, inclusive, que boa parte da estrutura empresarial internacional hoje é que você tem os presidentes locais com uma autonomia quase total e só reportam para cima lucro, EBITDA, a efetividade da fábrica, etc., recebem algumas ordens e implantam. Uma coisa bem descentralizada até. Mas mesmo se fosse, mesmo o presidente... O presidente de uma empresa de 10 funcionários teria grandíssima dificuldade de saber o que está acontecendo em todos os níveis da empresa. 10 funcionários. Como é que um presidente vai fazer isso? É uma utopia, é insano, isso nunca vai acontecer. É uma forma de planejamento, em maior ou menor grau. Agora não funciona, é uma utopia. Agora você me pergunta, mas então como é que a liberdade funciona? Certo? Você não tem um plano. Eu falei isso originalmente que eu ia fazer no vídeo anterior, achei melhor deixar pra isso. No meio do vídeo anterior eu percebi, não. Como é que então funciona? Bom, você vai descobrindo o que funciona. Todas essas utopias, todos esses sistemas, todas essas tentativas de fazer a lei funcionar de um jeito e planejar a sociedade de um jeito, é um cara que vai sentar na cadeira dele com uma caneta e ele vai pensar muito forte, ele vai transcrever no papel quais são as ideias para essa sociedade. Tô até com uma camiseta do Hayek aqui. As ideias dele também que eu tô passando pra você. Não são coisas que eu derivei, são dele. É uma pessoa que vai derivar lá no papel qual é a organização da sociedade e mandar para baixo. E vai ter que ser isso. Isso é um sistema, isso é uma utopia. É alguém que senta numa cadeira e presume que ele vai prever a sociedade. A proposta da liberdade é o contrário. A liberdade vai permitir que as pessoas tentem resolver os seus próprios problemas. E elas vão tentar então descobrir quais são a resolução dos seus problemas e nos casos concretos que aparecem na vida delas. Então algumas pessoas, você vai ter os problemas de resolução de homicídios, crimes.
Você vai ter todas as diferentes regiões do Brasil ou do mundo tentando resolver esses problemas, e cada uma vai resolver de acordo com a sua cultura local, com o seu costume local, de maneira melhor ou pior. Claro, isso tem que estar obviamente embasado por uma moral para dizer o que é certo e o que é errado. Obviamente, uma moral vai ter que dizer que assassinato é errado. Agora, como então a gente vai punir isso, como a gente vai evitar, investigar, fazer o processo de julgamento, é uma coisa a ser descoberta nos casos concretos daquilo que surgir na vida. As primeiras soluções podem parecer muito cruas e simples, mas, conforme o tempo passa, soluções melhores vão surgir e as soluções piores são descartadas. É um processo de descoberta de empreendedor. O empreendedor, assim como ele descobre os melhores jeitos de plantar alface ou fabricar aço, ele também descobre os melhores jeitos de executar justiça, de julgar homicidas, de punir assaltantes. Jeitos melhores são descobertos, tecnologias melhores são descobertas, as velhas são jogadas fora. Você vai acabar com uma massa no final, relativamente, você pode olhar assim, meio, mas a lei muda em alguns lugares, é um pouco diferente, eu não acho que faz sentido. Bom, você não acha que faz sentido, mas quem fez acha. E é por isso que ela existe. A sociedade vai devagar, de novo, devagar, mas consistentemente, descobrindo os melhores jeitos de resolver os seus problemas e implantando eles. E assim vão nascendo instituições, tecnologias, ideias que vão resolvendo esses problemas, vão sendo implantadas e absorvidas na sociedade, entrando então na cultura. E isso vai se perpetuando, na medida em que elas não funcionam, são jogadas fora. Você pode ter algumas revoluções culturais, digo, revolução no sentido estrito de revolução russa e tal, mas algumas revoluções de uma grande tecnologia nova que surge e muda tudo. Você pode ter isso, sim, claro. É a vida, isso acontece. Agora, você vai ter pequenas descobertas ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, e isso vai sendo, então, o jeito que aqueles seres, aqueles humanos livres resolveram seus problemas e passaram para os seus filhos. E aí vai a sociedade. Sendo que ninguém vai ter que obrigar o outro a resolver o problema daquele jeito. Os melhores jeitos vão ser copiados, os piores jeitos vão cair no meio da estrada. Isso é a proposta da liberdade. Uma sociedade que vem das pessoas, não da cabeça de um utopista. Esta é a proposta libertária, esta é a proposta anarcocapitalista. Bastiat não era um anarquista, mas eu acho que hoje ele seria. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Acabou!